Edinho, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite, Denise. Boa noite a todos aqueles que nos escutam, que nos vê, que nos fala. Enfim, eu não sei mais se está vendo ou se está escutando. Vale lembrar que essa conversa, essa entrevista minha com o Edinho vai estar disponível daqui a pouquinho em áudio e vídeo no Facebook da Pastoral da Sobriedade, BPVR. Muito bem. Entre os dias 13 e 19 de fevereiro, foi apresentada a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. E hoje, dia 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo. A nossa proposta hoje de entrevista é conversar mais a fundo aí a respeito do alcoolismo. E essa proposta, né, da campanha do dia 13 ao dia 19, né, a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, é justamente jogar luz sobre o consumo excessivo de álcool relacionado a 3 milhões de mortes no mundo só em 2016, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde. E olha só, aqui no Brasil, de acordo com um estudo do DataSUS, o sistema de informática do Sistema Único de Saúde, em 2018, o consumo de álcool foi responsável diretamente por pelo menos 16.500 mortes em 2018. Mas a conta, pessoal, no entanto, é conservadora porque não inclui acidentes de trânsito ou outras causas de óbitos. Que diferença, né, Edinho? Exatamente. Nós vamos aí, no decorrer do nosso bate-papo, poder falar um pouquinho mais sobre isso. E, além disso, desde o dia 24 de fevereiro de 2020, quando o Brasil teve o seu primeiro caso de Covid-19, até o início de maio do ano de 2020, a venda de bebidas alcoólicas subiu cerca aí de 93,3% no país. O número é significativo e mostra que os brasileiros estão buscando na bebida alcoólica uma forma de relaxar diante de tantas incertezas. Olha só. Inclusive também subiu o número de mulheres bebendo. Também teve um aumento nessa questão aí, né, dos homens, sempre foi taxado como os que mais bebiam, e uma última pesquisa mostrou que também subiu o índice de mulheres bebendo. Isso. Então vamos conversar com as nossas perguntas. Edinho, o que é o alcoolismo? Então, Matheus, o alcoolismo ele é um distúrbio, né, que se tem do uso do álcool, né? É também considerado uma doença cerebral crônica, e isso é importante frisar, tá? E ela é caracterizada pelaquela pessoa que tem um consumo compulsivo, ou seja, ele não tem controle, né, sobre o uso. E aí essa perda de controle, né, no uso do álcool acaba acarretando, né, sintomas negativos e vão fazer com que essa pessoa possa ter problemas mais tarde. O termo, o alcoolismo, né, também ele deixa muito claro que aquela pessoa ela acaba sendo dominada pelo álcool, né? Então tem o consumismo, que é a pessoa que é dominada pelo consumo, e o alcoolismo, que é a pessoa dominada pelo álcool. Muitas pessoas também falam, mas Edinho, eu ouvi falar, né, que o termo não é alcoólatra, é alcoolista, né? Então, assim, existe também essa questão. Porque alcoólatra significa aquele que idolatra o álcool, né? Então, alcoólatra é idólatra, né, e alcoólatra. Então, alcoólatra é a pessoa que tem a idolatria pelo álcool. E o alcoolista é a pessoa que é dominada pelo álcool. Então, hoje o termo que se refere à pessoa que faz o uso abusivo do álcool é alcoolista, tá? É a pessoa que está escrava, né, presa pelo álcool. Tá certo? Tá certo. E quais são os sinais, né,
do uso abusivo do álcool? Então, Mateus, ouvintes, teleouvintes, você lembra disso? Lembro, Teleouvintes, perfeitamente. teleouvintes, então. Então, das questões são as questões comportamentais, sabe, o meu querido Mateus. Fortes desejos de beber, tá? A pessoa fica, né, doida para beber, maluca para beber. Um desejo persistente, mas uma incapacidade, Mateus, de parar. Olha só que coisa, né? Existem pessoas que falam assim: eu tinha certeza que eu ia tomar só um golinho. Aí tomou um golinho e acabou tomando 10 litrinhos, né? Beber também regularmente, tá? Em situações perigosas, como por exemplo, está dirigindo, sabe que não pode, porque isso é até lei, né? Se dirigir não beba, se beber não dirija, né? Mas a pessoa, mesmo tendo consciência de que é uma situação perigosa, mesmo assim ela faz, tá? Desistir de atividades sociais, tá? Então, muitas vezes as pessoas elas perdem o horário do serviço, não vá, falta lá o trabalho, tem uma atividade que marcou com os colegas e tal, não comparece. Então ele começa a desistir, a deixar de fazer atividades sociais, ocupacionais ou mesmo recreativas, né? Por quê? Porque vai usar o álcool. Uma outra situação é a tolerância ao álcool, a necessidade de grandes quantidades também, tá, Matheus? E o que é isso? Tolerância é aquela pessoa que fala assim: é ruim da bebida me derrubar. Já ouviu isso? Tem gente que fala assim: eu sou forte para bebida, rapaz, é ruim de me derrubar. Essa pessoa tem tolerância alcoólica. E isso aí é um sinal também do uso abusivo, tá? Que também os sintomas de abstinência, né? Que também é, né, um sinal claro. A pessoa ficou sem beber, não está podendo beber, aquilo traz uma reação nela, seja ela física ou mesmo emocional. Isso. E o que leva uma pessoa a se tornar alcoólatra, perdão? Então, tem aí, nossa, tem muita coisa, rapaz. Bem que você falou, né, cara? Seria pouco tempo, né? Mas vamos tentar resumir aqui o máximo. Isso. Então vamos lá. Primeira coisa, o que pode causar? Eu vou falar para os nossos queridos ouvintes e teleouvintes, né? Que não é uma causa só. E também é importante frisar que o que leva uma pessoa a se tornar? Na verdade, ninguém quer ser. Tá? Ninguém quer ser. Ninguém acorda dizendo, vou me tornar alcoolista. Olha que legal. Qual é o seu desejo na sua vida? Ser um alcoolista? Ninguém tem esse plano para a vida dele. Mas as pessoas começam a se envolver com essa cultura do álcool, entendeu? Principalmente o Brasil, que é muito festeiro. O Brasil é uma galera muito festiva, né? E aí essas festas são sempre regadas, né, ao álcool, à bebida alcoólica. E também faz um link com o quê? Confraternização, amizade, né? Você vê aí as propagandas, elas não colocam, né, os prejuízos da bebida. Lógico, ela só coloca só aquelas pessoas saradas, aquelas pessoas bonitas, em festa, na praia, no churrasco, enfim, tá? E aí o que pode levar essa pessoa é realmente essa cultura que nós temos do álcool, a questão do meio em que ela está inserida, onde tem muito álcool, tá? Então é aquela família que já é cultural, beber sempre antes das refeições, as festas com muita bebida, e a pessoa vai também sendo tragada realmente por essa questão aí da bebida alcoólica. Outra questão são as questões emocionais, Mateus, né? Também é muito forte isso. Então as pessoas falam comigo, eu estava muito para baixo, eu estava com muitos problemas e tal. Aí eu falei, vou tomar uma, até porque tem uma propaganda, que eu não vou falar qual é, tá? Mas que diz assim, deu duro, tome tal coisa, tá? Desce macio e reanima. Então, esse apelo também emocional, sabe? Então, também é uma situação que pode levar.
A questão genética também, Matheus. Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela fala que se você tem histórico de alcoolistas na família, tá? Você tem probabilidade também de se tornar um alcoolista. Tá ok? Muito bem, Edinho. Você já falou a respeito das pessoas que se tornam alcoólatras, né? E você também deu uma relação das doenças psíquicas. Você já relacionou algumas aí. Mas a gente quer saber mais a fundo. O alcoolismo gera algum tipo de doença física quanto também psíquica? Então, Matheus, na realidade, com certeza, o álcool ele é um dos principais fatores, né, de risco para o desenvolvimento de doenças, tanto psíquicas quanto físicas, né? É bom deixar claro que o álcool, quando ele é utilizado por um tempo prolongado, né, ele tem uma ação tóxica sobre os órgãos do nosso corpo, Matheus e ouvintes, tá? Esse uso constante do álcool, ele vai provocar danos no sistema nervoso, né? Pode causar, Matheus, até demência, tá? Pessoas que são, assim, moradores de rua, né, que são alcoolistas, muitas vezes eles desenvolvem essas demências, eles falam sozinho, né, pela rua fora, eles têm surtos, né, enfim. Bem como também pode ocasionar na pessoa a diminuição da sensibilidade dele. Quer dizer, os reflexos da pessoa começam a ficar cada vez mais comprometidos, né? A musculatura do corpo, olha só que interessante, tá? A musculatura do corpo também sofre com a questão do álcool, e aí pode realmente acontecer até uma fraqueza muscular, né? Tem também várias outras consequências no estômago, pode ocasionar gastrite, úlceras, tá? O fígado, que todo mundo sempre fala, né? E o fulano está com, né, problema no fígado, cirrose hepática, né? Acúmulo de gordura, né? No pâncreas gera pancreatite, que todo mundo conhece esse termo, né? Tem um sistema circulatório também que aumenta o risco, né, até de pressão alta, acidentes vasculares, cerebrais, né? Enfim, muitas outras situações. E na questão, por exemplo, emocional, é o que eu falei, a demência, transtornos, tá? A pessoa pode gerar nela uma depressão. Então, realmente é muito comprometedor o uso abusivo de álcool. Perfeito. Para você que está chegando agora na rádio Sintonia do Vale, 98,9, hoje é sábado, sabadão, dia 20 de fevereiro de 2021. E lembrando que essa entrevista também está em áudio e vídeo, também pelo Facebook da Pastoral da Sobriedade, Sobriedade BPVR. Daqui a pouquinho, assim que terminar o programa Sobriedade em Sintonia, o vídeo estará disponível aí na nossa página no Facebook. Edinho, pessoas com ansiedade, depressão, são mais propensas a relatar o aumento no consumo de álcool, e ainda mais nesses tempos de pandemia? Com certeza, com certeza. Nós já comentamos até aqui no programa, né, sobre depressão, sobre ansiedade, né? E é bom nós apenas relembrarmos bem rapidamente. A pessoa depressiva, vamos colocar, ela fica para baixo. A pessoa ansiosa, ela está ligada no 220, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa que está ligada no 220, muitas vezes ela fala, deixa eu tentar dar uma acalmada, e aí ela bebe, né? A pessoa que está depressiva, que está se sentindo amargurada, sentindo, sabe, rejeitada, ela fala, vou beber para esquecer. Então, essa pergunta, quando se fala que a pessoa com ansiedade e depressão ficam mais propensas, né, ela realmente é uma verdade que até nessa pandemia, você mesmo citou lá no início, né, o crescimento do uso, né, da bebida alcoólica, e muitas pessoas ficaram trancadas dentro de casa, né, e aí entraram realmente em depressão, outras ficaram altamente ansiosas devido à pandemia, e isso com certeza levou-as a ter um uso maior da bebida. Isso. Os dados, né,
são curtos, né? Porque ainda estamos neste momento de pandemia, mas a partir do momento que encerram, esse tempo se encerre, com a graça de Deus, né? Estamos próximos aí do fim da pandemia, com a chegada da vacina, os estudos se aprofundam, né? Ainda mais neste tempo, dessa questão de consumo de álcool. Você pode perceber, né? De fevereiro a maio, se subiu 93,3%, imagine de fevereiro a fevereiro de 2021, a quantidade de álcool consumido aí pelos brasileiros. É verdade, Matheus. E tem crescido sim, a gente precisa estar muito atento, porque causa problemas não só, né, para o usuário, como também para os seus familiares. Isso. Quais são as maneiras de tratamento para o alcoolismo? Existe uma ou são várias formas de tratamento? Matheus, olha só, primeira coisa é bom lembrar que não existe tratamento para aquele que não quer, tá? Ah, mas não pode pegar a pessoa à força e levar para o tratamento? Tá, tudo bem, você quer fazer isso? Mas nós, por experiência, falamos, pouquíssimo resultado, né? A pessoa que não tem a admissão, que não dá o primeiro passo, né, de admitir, realmente é muito difícil recuperar. Então, assim, qual é o primeiro passo? Admitir. Eu sou fraco perante a droga, eu sou impotente perante o álcool, eu preciso de ajuda, sozinho eu não posso. A partir desse momento, a família, os amigos, podem começar a fazer esse movimento para o tratamento. Pode ser que essa pessoa precise de uma internação, sabe, Matheus e ouvintes? Então, se for para uma internação, ele precisa fazer uma desintoxicação alcoólica, ele precisa de um trabalho multiprofissional, não é só um profissional, ele precisa de um clínico, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa cuidar da parte espiritual. Então, é todo um trabalho, a gente sempre fala do tripé, né? Físico, mental e espiritual. Se você conseguir fazer esse movimento de conjunto, com certeza há uma grande probabilidade dele deixar, né, ou pelo menos dele paralisar essa dependência. Tá? Mas o tratamento, ele começa de dentro para fora. A pessoa precisa aceitar esse tratamento, admitir que precisa. E depois, né, junto com como eu falei, os familiares e os amigos, procurar ajuda profissional dentro dessas três áreas. Essas ajudas profissionais, né, existem clínicas particulares que tratam sim, essa questão e sim. Clínicas públicas? Então, aí é que está o grande problema, né, Matheus? As clínicas públicas, elas praticamente acabaram, né? Agora hoje se trabalha muito com as casas terapêuticas, que são chamadas, né? Então, a pública estava muito misturado também, sabe? Misturava problemas de alcoolistas com problemas de pessoas com problemas mentais. Então, isso aí não se faz isso, né? Pessoas com problemas psiquiátricos, com comportamentos, né, compulsivos psiquiátricos, não dá para você misturar com a pessoa que está fazendo tratamento, né, para deter a doença do alcoolismo. E isso acontecia. Então, hoje, nós temos muito mais clínicas particulares. E, vou dizer aqui, são baratinhas, tá? Eles cobram um preço, né, que o povo, né, não tem como pagar. São pouquíssimas pessoas que podem. Mas nós temos, por exemplo, a Fazenda da Esperança, né, que acolhe também. Nós temos um grande prazer de ter essa parceria. É claro, tem uma contribuição sim, até porque tem que se manter a pessoa lá dentro, mas não chega aos pés de clínicas particulares que chegam a cobrar aí por mês mais de R$2.000. Muito dinheiro. Que é um problema de saúde pública, né? O alcoolismo é uma droga lícita. Então, aí eles falam, Matheus, assim, a gente manda para o CAPS-AD, tá? Mas lá não é internação, entendeu? Lá não é. Para quem precisa de internação, né, ali não é o local. Então, ali faz o contato, ali faz, né, essa triagem e tal, mas o CAPS-AD, ele não é próprio para uma internação, né? Isso.
Para encerrar, como a pastoral da sobriedade pode ajudar o dependente em álcool a sair desse mal? Bom, para poder sair desse mal, é preciso que a pessoa queira vir por bem, né? E aí é que está o grande passo da pastoral. A pastoral da sobriedade é essa mão estendida, esse colo de Nossa Senhora, que acolhe a todos aqueles que necessitam. Então, a pastoral ajuda, primeiro, na acolhida, segundo, no não julgamento. A pastoral não julga ninguém, não tem esse papo de que você já aprontou, você isso e aquilo, nada disso. A pastoral não faz distinção de pessoas, nem acepção de religião, tá? Apesar de ser a pastoral da Igreja Católica, nós abraçamos e acolhemos a todos os nossos irmãos e irmãs de outros credos, ou mesmo aquele que não tem, né, nenhuma crença. A pastoral ajuda com o grupo de autoajuda, trabalhando os 12 passos à luz do Evangelho. A pastoral tem também, né, o bate-papo individual com seus conselheiros, né? Aqui em Volta Redonda, na nossa diocese, graças a Deus, nós temos condições da sede nossa, que fica lá no Retiro, na rua Fernando Ferrari, número 128, nós temos condição de acolher as pessoas num trabalho individual, num trabalho de grupo, né, que fica toda segunda-feira às 19 horas e quinta-feira às 19 horas com o grupo ABS. Nós só estamos parados devido à pandemia, mas assim que retornarmos, contamos com vocês lá com a gente. Maravilha. E lembrando que tem a live também, né? Daqui a pouco a gente fala também sobre a live que acontece toda segunda-feira. Perfeito. Edinho, gostaria de agradecê-lo pela presença e até a próxima. Obrigado, Matheus. Obrigado, Denise. Obrigado a todos aqueles que estão, né, nos ouvindo e também vão nos ver, né? Porque vai ser disponibilizado. Mas eu quero deixar claro para vocês, tá? Tem solução, tá? O alcoolismo tem solução. Tampe essa garrafa e abra o coração. Um abraço.